Bom, e hoje o nosso tema é firme suas estacas. No Salmo 127, versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Foi Deus quem estabeleceu a família. E tudo começou lá em Gênesis, quando ele disse: não é bom que o homem esteja só. No capítulo 2, versículo 18. E ele disse: eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Na verdade, ele diz: alguém que seja semelhante a ele. E é interessante que quando Deus criou todos os animais e confiou a Adão que os nomeasse, conforme ele ia nomeando, a cultura hebraica sempre associa o nome de qualquer coisa ao caráter. E conforme ele ia dando nome a todos os seres, enquanto passavam na frente dele, ele não encontrou ninguém semelhante a ele, nem a girafa. Não havia ninguém que pudesse ser a sua semelhança e a sua auxiliadora. Tendo acontecido isso, Deus então derramou sobre Adão um sono profundo e tirou de Adão uma costela. Supõe-se que com carne, porque a Bíblia diz que depois fechou o lugar onde foi removida a costela com carne. Então Deus tirou uma costela e a partir dali ele constituiu uma mulher. Que mulher? Uma mulher que fosse auxiliadora e que fosse semelhante a ele, para que então fosse constituída, estabelecida a família. Aqui nós vemos um princípio importantíssimo, numa época onde a união conjugal tem caído em descrédito, onde muitas pessoas, por causa do egoísmo e por causa das emoções fragilizadas, e sabendo como está a situação de muitas pessoas que estão casadas hoje, elas decidem ficar só. Mas em Gênesis, logo ali, de cara, capítulo 2, versículo 18, o Senhor já disse: não é bom que o homem esteja só. Então, o homem não pode ficar sozinho. Precisa constituir família. E a constituição familiar, ela ocorre mais adiante, no capítulo 24 a 45, que diz o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós vemos aqui Deus estabelecendo o matrimônio, Deus tirando o ser humano da solidão, da solitude, tirando o homem desta posição e levando ele a viver em comunidade. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Tem aquelas pessoas que, seja devido a um temperamento ou devido a aflições da vida, que escolheram viver de forma reclusa, de uma ou de outra forma. Mas esse não é o padrão bíblico, esse não é o padrão divino. Porque quando nós escolhemos nos isolar, pode perceber isso, se você tem problema com alguém, você decide excluir e se isolar. Por quê? Porque aquela pessoa está lhe agredindo, lhe ferindo, arranhando as suas emoções. Mas é o ferro com o ferro que se afia. Então, quando nós estamos em relacionamento, nós estamos sujeitos a todo momento ter problemas. Estamos sujeitos a nos machucar se não houver maturidade emocional e se não houver um propósito naquele relacionamento. Tudo aquilo que tem propósito suporta qualquer tempestade. Tudo aquilo que não tem propósito, qualquer melhor oferta, é a porta de escape. Então precisamos saber o que nós queremos. Porque Deus, Ele não aprova o divórcio. Ele odeia o divórcio. Ele estabeleceu algumas cláusulas que, se acontecer isso no casamento, a pessoa pode se divorciar. Abuso moral e físico, ou adultério,
Se isso acontecer, se é comprovado, se foi tentado trabalhar e não houve solução, cabe à igreja buscar a proteção da pessoa que está sendo ferida e machucada. Quando nós falamos que o homem deixa pai e mãe, eu acho que isso é mais atual do que nunca. Nós vivemos num tempo onde pessoas casam e moram dentro da casa dos pais. Ou então, às vezes, nos fundos constroem um puxado ou a sua meia-água, a sua casinha. Filhos que casam e dependem economicamente dos pais. Se os pais soubessem o malefício que isso faz na vida dos filhos, jamais fariam isso. No momento em que pais sustentam, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou economicamente, os seus filhos, após eles terem deixado a casa materna, paterna, isso vai gerar um homem e uma mulher acreditando que nunca vai conseguir sozinho. Sempre vai precisar de uma outra pessoa. Não vai ser bom o suficiente ou boa profissionalmente, nem emocionalmente, nem conjugalmente, nem na criação dos filhos, nem socialmente. Então o pai e a mãe que sustentam filhos quando eles deixam a casa, estão gerando filhos mancos. Só que no momento presente é impossível vislumbrar isto. Se faz necessário passar 10, 20 anos. Só que os pais, eles vão se dar conta quando estão muito velhos. E esses filhos que foram sustentados pelos pais, vão pegar os seus próprios filhos e vão cobrir de uma forma que estas crianças, netos, então, dos pais provedores, não terão identidade própria. Porque o pecado, ele é de geração a geração. Se a Bíblia é clara quando diz, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une a sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Esse é o momento da emancipação da mulher se tornar mulher, mas ela não está preparada. Você perdeu seu tempo. Tudo que você poderia fazer pelos seus filhos. Eu me dei conta disso quando a primeira casou. Eu me dei conta que eu perdi 19 anos para fazer daquela menina minha uma mulher. E eu busquei então, com os outros 3 que ficaram conosco, eu busquei aproveitar melhor o tempo, criar mais memórias afetivas, formar o caráter. Mas da primeira, eu não acertei. Eu não vou dizer que eu acertei totalmente dos outros. Na verdade, se Deus pudesse me dar a oportunidade, eu queria começar com os 4 de novo. Com o conhecimento que eu tenho, claro, né? Normalmente é assim. Nós não podemos errar na educação dos filhos. O casamento é a emancipação absoluta. Então, a pessoa, tanto a menina quanto o menino, não pode casar porque está havendo uma ebulição hormonal. Porque estão apaixonados, quando se enxerga o fogo sobe, desce, se espalha e quase que consome. Não, tem que casar com um propósito. Quem é a menina? Quem é o menino? Para onde vai? Qual o emprego? Qual a escolaridade? Porque quando existe um jugo desigual, a máquina não anda. São 2 engrenagens que se tornam uma e fazem o motor andar, que é a família. Só que se uma engrenagem decide andar mais lento, ou não trabalhar, ou a outra engrenagem recua, que é o certo, biblicamente falando, ou a outra engrenagem continua no mesmo passo, e aquela que já é lenta fica mais lenta ainda, porque vai descansar. Tem quem faz, tem quem paga, tem quem realiza. Isso é jugo desigual.
Julgo desigual é você ter um curso universitário e o seu marido não terminou o ensino médio. Ah, mas que diferença isso vai fazer? Vai fazer. Porque quando você vai buscar um emprego, você vai ter que mostrar a sua formação. Você vai ter que comprovar. E quanto mais cursos, quanto mais alto você vai em formação, melhor é o seu salário. Então, nós sabemos, as pesquisas já dizem isso há mais de 10 anos, que a mulher, ela é muito mais ativa na universidade do que os homens. Isso está apontando, há 10 anos quando eu falava isso, isso apontava para o quê? Que as mulheres seriam as mantenedoras do lar. O que nós vemos hoje diante de nós? Isso está certo? Isso está errado? Isso é resultado de um erro. Julgo desigual é você olhar para a pessoa, o coração bater, se apaixonar, e antes de você abrir o seu coração ou permitir qualquer sentimento, você buscar saber quem é a família. Porque a menina vai ser que nem a mãe, o filho vai ser que nem o pai, porque uma fruta não cai longe do pé. Contra fatos não há argumentos. Ah, mas ele se converteu, ele vai mudar, Jesus vai libertar. Então deixa ele se converter, deixa mudar, deixa Jesus libertar, deixa ele frutificar. Aí então, casa. Julgo desigual é uma menina veio de uma família abastada e um menino de uma família humilde. E não estamos fazendo acepção de pessoas, isso é inteligência, isso é conselho bíblico. Todo julgo desigual aponta para uma crise. O que vai acontecer? Você vai casar, a menina vai deixar casa de pai e mãe, ela vai querer um micro-ondas, talvez não vai ter. Ela vai precisar ir para o trabalho em dia de chuva e só tem bicicleta. Algum problema? Não. Eu estou falando para não se unir a julgo desigual. Já tive minha bicicleta, já tivemos que ir a pé com guarda-chuva, se molhar tudo, para ir para o trabalho, levar criança para a escola, tudo isso eu passei. Então não estou falando contra essa questão, são estações na vida das pessoas. Mas daí a mulher vai querer uma maquiagem, daí tem a maquiagem de 20 e a de 250. Ela vai querer qual? A de 20? Claro que não, ela vai querer a que a família pagava, a de 250. Daí então a mulher vai querer manicure. E todos nós sabemos que manicure é toda semana. Agora, se você é uma profissional ativa, talvez manicure é 2 vezes por semana. E você vai achar isso um absurdo. Foi você quem tirou ela da casa do pai e da mãe. Trabalha dia e noite, 7 dias por semana. Porque você sabia que ela tinha um padrão de vida. Ela vai descer porque lhe ama. Mas ela não vai viver a vida inteira assim. Não vai. Não vai. Ela vai querer uma máquina lava e passa. Ela vai querer fazer luzes um dia, que dá loucura em todas as mulheres, né? Ela vai querer. Ela vai querer fazer uma faculdade, uma extensão. Vai querer. E o oposto é verdadeiro. Entendeu? Mulher humilde, um marido abastado. Nessa história a mulher ganha. Eu ficaria feliz com essa aí. Me poupe, essa aí é a melhor de todas. Então, deixe o homem pai e mãe. Exige maturidade. Adolescentes, jovens. Então, vocês decidiram que vai ser ela, a mãe dos seus filhos. Ela fala nome feio. Ela paga as contas em dia. Ela não é caloteira, não deve para ninguém. Ela gosta de estudar. O quarto dela é organizado. A mãe dela é caprichosa. Toca a ficha. Com relação a ele, a mesma coisa. Ele gosta de trabalhar ou ele só bate cartão ponto? Se ele só bate cartão ponto, minha filha, cai fora. Porque hoje ninguém sobrevive com o trabalho de 8 horas por dia. Deixa pai e mãe. Decidiram casar. Vocês vão casar para quê? Ué, para quê? A gente se ama. O amor não sustenta ninguém. E a paixão logo acaba. E os casais que estão aqui sabem bem disso. Quando o fogo apaga, parece que ninguém mais acende.
Parece que até o amor acaba. Só que a Bíblia diz que o amor jamais... O amor jamais... Então quem diz que o amor acaba é o diabo, é o pai da mentira. E ele é mentiroso. Então, vocês têm que decidir por que vocês vão casar. Ou nós queremos casar porque meu pai casou, minha mãe casou. Nós queremos casar porque queremos ter... Quantos filhos? Como assim? Quantos filhos? Sim, quantos filhos? Porque o filho tem um custo. Ele vai estudar em escola particular? Ele vai estudar música, porque são cristãos? Todo mundo tem que estudar música. Vai estudar música? Adiciona o custo ali. Ele vai fazer um idioma? É claro que tem que fazer um idioma. Bota o curso aí junto. E quando chega a adolescência? Que comem que nem desesperados. Quem tem filho homem sabe disso. Quem tem filho homem aqui? Então tá. Então estamos em casa. Sabemos muito bem disso. Não existe o que chega. Tudo tem um custo. E quando chega a escola, chega a adolescência, porque eu quero aquele boné. Não, só se usa aquele tênis. Daí eles investem e só usam um tênis. Não usam os outros que os pais compraram. Porque aquele tênis, ele é de marca. Pode estar furado embaixo. Mas a marca está aparecendo. É uma coisa bem interessante, assim, que a gente não entende muito bem. Ou seja, vai casar? Propósito. Por que você vai casar? Eu vou casar porque eu e a minha mulher queremos construir um lar próspero. Onde ambos seremos profissionais. Ou eu vou ser um bom profissional para ela educar os nossos filhos. Vamos ter 2 filhos. Vai estar dentro da nossa contabilidade, dentro do nosso planejamento estratégico. Nos 5 primeiros anos teremos 2 filhos. E você vai, então, ali colocando tudo. Todos os apontamentos. Por quê? Porque o vento sopra. A chuva vem. O rio transborda. E não pode pegar você com a calça na mão. Você tem que estar preparado. Saber para onde você está indo. Se não tem um propósito no casamento, meus filhos vão fazer faculdade. Entendeu? Se não tem um propósito, qualquer porta é o escape. Mas a tempestade vem, mas eu e a minha esposa ainda vamos pagar a faculdade para os filhos. E vamos vê-los formados. E eles vão sair de dentro da nossa casa para a constituição familiar com a faculdade paga. Como profissionais capazes de auto se sustentarem. Sonho de consumo, né? É que a maioria das pessoas não faz um planejamento e não sabe nem por que casa. Casa porque quer dormir com ele ou com ela. Casa para apagar o fogo. Eu vou dar um conselho. Se você quer casar, não. Se você está casando para ter sexo, não case. Você vai ver por quê. Logo a seguir. Segundo ponto. Une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É impossível se apegar ao cônjuge, o cônjuge se unir sem deixar pai e mãe. Não existe um leito conjugal para pai e mãe, junto no quarto. Então, a partir de agora, os dois são uma só carne. A intimidade, ela é intrínseca, espiritual, emocional e também financeira. Ambos se tornaram um. É um caixa só para todas as coisas. Se você homem está passando por dificuldades, a sua colega de trabalho não é o ambiente mais seguro, nem adequado e nem bíblico para você abrir seu coração. Porque agora você tem uma auxiliadora semelhante a você. Então vocês dois precisam se suportar, mostrar a vulnerabilidade, se darem a conhecer em todas as áreas da vida. Então o casamento, ele impõe direitos e impõe deveres aos cônjuges, incluindo a coabitação. Eu não sei se você sabe, mas até pouco tempo atrás, se por acaso um dos cônjuges não queria manter a relação sexual no casamento, era passível do divórcio. Em alguns lugares ainda essa questão até é aceita. Mas é dever, diga dever. É dever dos cônjuges.
Olha, até anotei para não ficar perturbada e esquecer. Anotei para falar o que eu tenho que falar. É dever dos cônjuges satisfazerem o desejo sexual um do outro no casamento. Porque toda relação sexual antes do casamento é pecado. Masturbação, isso envolve. Você está fazendo uma relação sexual consigo mesmo. Isso é masturbação. Ah, mas é só online. Me poupe. Então, desde que, veja só, você não pode privar seu cônjuge, desde que as práticas não comprometam a integridade espiritual, moral ou física. A doutrina jurídica estabelece isso como débito conjugal. Você casou, você tem um débito. Seu marido tem um débito para com a esposa para com o marido. E é claro, todos nós sabemos que o homem, ele foi criado para a mulher não foi criada para o homem, jamais esqueça disso. Vou repetir. Deus criou a mulher para o homem. Deus não criou o homem para a mulher. Corrigi, você viu? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a mulher não tem a mesma necessidade sexual que o homem. Só ela não pode ser uma Barbie e começar a dizer: estou com dor de cabeça, estou cansada, estou magoada. Não, ela não pode fazer isso. Está cansada, descansa, está com dor de cabeça, toma um comprimido. Está magoada, perdoa. Não tem saída. Vai estender até quando com a barriga o problema conjugal? Resolve de uma vez. Você sabe que vai ser resolvido? Porque o casamento é para a vida toda. Então, para que estender com a barriga 2, 3, 5, 7 dias, fazer greve de palavras e etc e tal? Você sabe que o homem resolve qualquer problema com uma boa relação. E se você ficar com um beiço assim, você vai deixar ele cada vez mais furioso. E quem vai pagar o pato é você, e mais do que isso, os filhos. Então, você precisa suprir o seu cônjuge sexualmente, desde que as práticas não venham comprometer a sua integridade espiritual, moral ou física. Aqui entra o coito anal. O casamento, ele deve ser baseado em consentimento e respeito mútuo. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Aqui não há nada oculto entre eles. Tudo que um tem é do outro. Não há privação de um para com o outro. Algumas pessoas, claro, isso há muitos anos atrás. Algumas pessoas decidiam fazer jejum, porque o jejum não envolve prazer. Então, quando se jejua, não tem relação sexual. Algumas pessoas tinham o hábito de fazer jejum sem a bênção do cônjuge, privando o cônjuge da relação. Não tem como Deus abençoar esse tipo de jejum. Se você quer jejuar, a primeira coisa que deve fazer é procurar o seu cônjuge e pedir a bênção, porque ele vai ficar privado, ela vai ficar privada, para que haja uma bênção completa neste processo. Então, nós estamos compreendendo a estrutura conjugal, e agora eu quero apontar alguns pontos que visam garantir a durabilidade familiar. Porque nós não podemos ser como aquelas pessoas que trabalham no dia para comer hoje. Isso é insanidade. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos ter relacionamento. Todos nós precisamos comunicar com vistas ao amanhã. Porque o hoje já não existe mais. Então, se eu trabalho para o amanhã, eu garanto um futuro. Eu garanto relacionamentos. Então, precisamos trabalhar olhando para o amanhã. Primeiro ponto, que é um dos fundamentos, a comunicação. Comuniquem-se. Tem homem que não sabe nem que número a mulher calça. Sobre roupa, é até bom não saber. Mas o sapato, o pé não muda o tamanho. Então, tem homem que não conhece a vida da mulher.
Ainda tem casais que hoje vão para o quarto e desligam as luzes. E é embaixo do lençol. A Bíblia diz, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós precisamos ser muito transparentes. Porque a vida familiar, ela é como uma montanha russa. Ela é feita de altos e de baixo. E não existe família perfeita. O que existe são famílias que dão certo. E Deus nos gerou para que as nossas famílias deem certo. Veja... Eu me divorciei. Eu tive um filho com 17 anos, tive uma filha com 19 anos, e aos 19 e pouco, me divorciei. Por que eu me divorciei? Eu me divorciei porque não existia um pingo de maturidade. Espiritual, zero, né? Emocional, menos zero. E achava que era alguma coisa. Então, um divórcio é briga de poder. Todo divórcio é briga pelo poder. Isso se chama imaturidade. Imaturidade emocional, imaturidade espiritual. E você tem que casar no tempo certo. Quando você está ciente de que vai enfrentar certas circunstâncias. E que você vai ter estrutura para suportar todos os abalos sísmicos que surgem do nada. E é por isso que hoje eu e meu marido trabalhamos tanto em cima do casamento. Porque filhos de um divórcio, ou o divórcio na vida de uma pessoa, é uma sombra para o resto da vida. Porque houve um sacrifício de sangue. Você nunca mais se desvencilha de um divórcio. Vocês podem mudar de nação, mas dentro de você tem aquela pessoa. Filhos de um divórcio, por mais que você trate, por mais que você acompanhe, são crianças feridas, são crianças carentes, são crianças com dificuldade de identidade. E todos nós sabemos que quem dá a identidade, o destino para uma criança, tanto menino quanto menina, é o pai. Aquele que já não está mais sendo homem suficiente hoje, está sendo meio homem. Você tem que fazer legendários, hein? Para aprender mais. E se o homem não é homem o suficiente, o filho vai ser molenga. A situação é trágica. É o que nós vemos com os nossos olhos hoje. É só o que nós enxergamos. Essa geração não é homem num padrão bíblico. Se disser que ele vai ter que ser o mantenedor principal do lar. O que é um mantenedor principal? Aquele que garante em dia de sol e dia de chuva que o aluguel ou a prestação da casa vai ser pago, que vai ter energia elétrica, que vai ter água, vai ter comida dentro daquela casa. Não é o que ganha mais. É aquele que garante. Porque cabe ao homem trazer a proteção e a segurança para a mulher e para a família. Se diz hoje para um adolescente, você vai ter que pagar. É interessante, porque quando vão casar, a gente pergunta algumas coisas, quando existe porta aberta, né? Eles dizem, não, mas o meu salário mais o dela, vamos poder alugar, que ele é P. Na atual conjuntura, o que nós vamos dizer? Porque o erro não começou agora, nós estamos colhendo fruto de erros lá atrás. Nós vamos dizer, que bom, então tá legal. Ou nós vamos jogar um balde de água fria sobre aquele cara. Não. Mas cabe ao homem, se precisar, trabalhar 7 dias por semana. O dever dele é sustentar o lar. O homem não pode casar contando com o salário da mulher. Ah, mas é que ela ganha bem, ganha mais. Faça alguma coisa para ganhar que nem ela. Faça mais. Ah, mas é que eu não tenho estudo. Gente, nunca foi tão fácil ter um certificado universitário. É tudo online.
a situação ela está bem delicada, sabe? A vida é feita de fases, e se você não sabe enfrentar a situação atual no casamento, a situação atual familiar, você não sobreviverá à próxima fase. Então não adianta empurrar com a barriga, porque isso vai dar aonde? Num gabinete pastoral, isso vai dar num divórcio. Não dá mais, a gente não se ama, não tem mais respeito, mas busca socorro. Quando você começou a sentir que não estava dando certo. Quantos livros você já leu? Eu não quero responsabilizar as mulheres, mas eu quero chamar a atenção das mulheres. O casamento, querida, ele pode ser mudado pela oração. A vida dos filhos, que talvez vocês já não sabem mais o que fazer, pode ser mudado pela oração. Jesus Cristo, aquele que salvou você, Ele não salva o casamento, mas Ele lhe salva e salva os membros da sua família. E a família então é restaurada. A comunicação, ela mantém, ela edifica e ela destrói. Muita morte tem ocorrido. Pessoas que se tornaram nulas e sem identidade por causa de uma comunicação errada. Por causa de palavras mal usadas. E uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, ela é como uma pedra jogada contra a vidraça. Você até pode perdoar quem atirou, mas a vidraça está ali quebrada. Não tem como reparar, e a vidraça é a alma. Você vai pedir perdão, a pessoa vai te perdoar, mas a alma está destroçada. Se a alma está destroçada, se a alma de uma mulher, se a alma está destroçada, os filhos já estão destroçados. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que a janela, o vidro, sofreu. Do coração procede todas as saídas da vida. Um coração destroçado vai destroçar tudo ao redor. E aquilo que era para ser colorido e cheio de flores se torna cinzento, sem alegria. E muitas vezes mantido por obrigação e dever. Se você se encontra numa situação onde as suas emoções estão feridas, agora no segundo semestre, nós teremos a nossa escola de cura para trabalhar os corações feridos. Ligue suas antenas, se mantém ligado na agenda para não perder isso. Ao chegarem do trabalho, desliguem os celulares. Mas eu não pude olhar o dia inteiro, eu trabalhei. O que é principal, o trabalho ou a família? A família. Porque é da família que procede a bênção. Se no trabalho você se submeteu, não acessando o celular, como que em casa você vai ligar o celular? Então, quando o homem e a mulher chegam em casa, filhos chegam em casa, deveria existir um lugar, uma gaveta, aonde todos os celulares ficam. Coloque no modo avião. Mas se alguém me ligar, vai ligar amanhã. Eu sei que é delicado, principalmente com quem trabalha, faz negócios. Mas se você não estabelecer limites, essas pessoas que se interpõem em tua privacidade, elas não serão o teu apoio amanhã quando a família estiver destruída. Esses negócios que você realizou não serão suficientes para pagar um divórcio litigioso, nem a pensão dos filhos. Então, qual o propósito? Para onde você está indo? Quanto tempo você fica no celular? Aonde isso vai te levar? Questões assim precisamos encarar, enfrentar. Deus criou a família. Está nas nossas mãos. Deus não disse a você case com a pessoa, case com a pessoa. Gente, 35 anos de ministério. Cansei de ouvir pessoas dizendo, não, Deus me mostrou que ela, me deu até o nome, me mostrou em sonho, blá, 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 blá. Logo, casaram, estão no gabinete. Acho que não era de Deus.
Não teve um casal que eu atendi, tendo dito que tinham convicção que ele ou ela eram de Deus, não teve um que sobreviveu à tempestade. Deus lhe deu inteligência. 1 mais 1 é 2. Na hora da dificuldade, 1 mais 1 é Deus. Não é uricandaralabalarabalachuriandaralamache. Não. É 1 mais 1 é 2. As peças têm que se encaixar. Ah, mas ela é ungida. Louvado seja Deus. Vamos ver pelos frutos. Que tipo de vida tem? É uma pessoa caprichosa? É uma pessoa trabalhadora? E você vai indo. Ah, pastora, meu casamento não dá mais. Eu passei por isso. No segundo casamento com meu esposo, Sardim, né? Nós 2 frutos do divórcio, ele 2 filhos, eu 2 filhos. Chegou um momento em que não deu mais. E a gente pensou em se divorciar. E aí vinha à minha mente algo que a minha mãe de 13 filhos, falava sempre. O divórcio, e isso não é correto o que ela falava, mas foi uma cultura, isso ficou na minha mente. Ela dizia, se separar uma vez tudo bem, mas separar 2 é porque a mulher não presta. Essa é a linha de pensamento da minha mãe. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas eu estávamos pensando num divórcio, seria nosso segundo divórcio. Vê se tem cabimento. Ali eu vi que não tinha como. Deveria haver uma resposta, deveria haver uma solução. Ou eu ia viver de divórcio em divórcio? Como seriam as crianças? Daí foi exatamente isso que me fez como mulher. Porque normalmente é a mulher quem guia. Por quê? Porque a mulher é mais sensível. O homem diz vamos. O homem está ali junto, do lado, apoiando, dando todo o suporte. Mas a mulher, ela enxerga muito mais longe. E quando eu olhei para as crianças e vi que as 4 crianças tinham sofrido demais nos relacionamentos anteriores, que nós não poderíamos fazer isso com elas novamente. Então, ambos, eu e ele, nós ignoramos as brigas pelo poder. Ignoramos. E decidimos viver, manter o casamento pelos filhos. Buscamos igrejas, aceitamos a Cristo, recebemos Ele no nosso coração como Senhor e Salvador. E ali começou todo um processo de reconstrução conjugal. Por incrível que pareça, tivemos que aprender o que nunca ninguém tinha nos ensinado. Como ser casado. O papel da mulher, o papel do marido. E ali, nosso casamento foi se solidificando. E nós firmamos as estacas. Passamos por ventos, tempestades, rios subindo. Casa balançando. Mas ela não caiu porque nós sabíamos o que nós queríamos. E não ficou a porta aberta para a possibilidade de um divórcio. Jamais diga para o seu cônjuge, vá embora. Estou cansado de ti. Porque as tuas palavras determinam o que vai acontecer amanhã. Jamais diga, eu quero me divorciar. O que você está dizendo vai acontecer. Nunca deixe a porta aberta para uma possibilidade de divórcio. Porque é por esta porta que o diabo vai entrar. E vai cirandar com você para que isso aconteça. Lacre a porta. Vocês 2 orem juntos. Lacrem a porta. E declarem que não haverá divórcio. Enfrentarão o que tiverem que enfrentar. Mas enfrentarão juntos. Não vão desistir um do outro. Porque a Bíblia diz que ambos se tornaram uma só carne. Não existe mais eu e ela, somos nós. Senhor, eu oro por essa igreja nessa noite. Eu oro por esses lares, todo lar aqui representado.
Eu oro por todos os casamentos representados neste lugar. Na autoridade que me concede o nome de Jesus, eu ordeno que caia por terra todo espírito de divisão, todo espírito de confusão, todo espírito de desordem, de divórcio, de separação, de frieza conjugal. Eu declaro sobre cada casamento, sobre cada família que é representado, um coração humilde, um coração contrito, um coração quebrantado. Eu declaro homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, filhos segundo o coração de Deus e famílias para a glória de Deus. Pai, libera a tua graça, graça sobre graça. E aquele relacionamento que estava por um fio, Deus, quebranta esses corações e que eles possam ter um encontro profundo contigo. Que haja ajustes, que haja transparência, que haja integridade e que haja um senso comum de propósito. Eu abençoo essas famílias e eu te peço, Deus, faça um milagre nessas vidas. Faça um milagre nessas vidas, no nome de Jesus.